Fala, meus amigos confinados da quarentena sem crise. Aqui é o professor Ricardo para mais uma aula de filosofia, só que agora inaugurando uma aula online. Olha só, eu não sei se posso ser chamado de chique isso aqui, né? Ou de necessário apenas, mas o critério fica de vocês, ok? Então vamos lá para a nossa primeira aula de filosofia online. Vamos rever então alguns conteúdos, né, para não ficarmos para trás, para quando vocês forem fazer a prova e não cair tudo no esquecimento, não é mesmo? São conteúdos que vocês já viram, Sócrates e os sofistas, né? Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui um marcador de texto para ficar bem legalzinho aqui para nós. A cor daqui, beleza? Então, Sócrates e os sofistas. Então, nós vamos ver primeiro os sofistas e depois Sócrates. Só que Sócrates vai ficar só no próximo vídeo, ok? Vamos lá, então. Antes de nós iniciarmos, só lembrando que, para nós começarmos a falar de Sócrates e os sofistas, sabem que eles inauguram uma nova fase da filosofia. Antes da filosofia, nós vimos que todas as explicações eram por meio dos mitos. Depois os mitos foram questionados e surgiu então os primeiros filósofos, lá com Anaximandro, Anaximes, Anaxágoras, Tales de Mileto, não é mesmo? Que nós chamamos aqui de período cosmológico com os pré-socráticos. Então, como vocês já estudaram sobre isso, eles foram os primeiros que romperam com os mitos para dar explicações mais racionais, buscando a origem de todas as coisas, não mais explicações mitológicas buscando recursos sobrenaturais. Só que nós vamos saindo dessa fase da cosmologia, estudo do cosmo, conhecer a natureza do mundo. Agora nós vamos entrar nesta daqui, tá? Nesta daqui, que é o período antropológico, ou seja, é quando a filosofia volta-se para os problemas humanos, ok? Então não é mais conhecer, o foco de pesquisa não é mais conhecer a natureza do cosmos, mas a natureza humana. Não a natureza no sentido biológico, mas a natureza do sentido o homem pensante, o homem social, o homem racional, o homem que cria o conhecimento, até que ponto nós podemos confiar na nossa capacidade de conhecer, de pensar e de emitir uma opinião sobre alguma coisa, tá? Então, é o ser humano ético nas suas ações, na sua forma de pensar e agir, tá? Então, antropológico é no sentido do homem, o estudo do homem, no estudo do interior humano, tá? Que nós começamos com Sócrates e os sofistas. Então, é esse daqui, é esse período aqui, que nós chamamos do primeiro período, que nós iremos estudar, ok? Aqui nós temos os filósofos e sofistas, né? Esses dois termos. Vocês percebem que os sofistas, ele está do lado oposto aqui dos filósofos. Por quê? Porque, como vocês sabem, os sofistas não têm um comprometimento com a verdade, com o conhecimento verdadeiro. Por isso, eles não são considerados filósofos. Porque o filósofo é aquele que tem amor à sabedoria. Olha o pensamento de um filósofo. Ó. As coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. Ela não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. A busca da verdade absoluta. Então, todo filósofo busca conhecer a verdade. Tem um comprometimento com o conhecimento seguro. Eles têm uma fidelidade com o conhecimento, uma busca incessante impulsionada com este amor à filosofia. Já os sofistas têm aquela frase, né? O homem é a medida de todas as coisas. Isso significa o quê? Que o homem é que determina o que é certo ou errado, então, e essas determinações, esses conceitos de certo ou errado mudam o tempo todo, porque é simplesmente meras opiniões. Isso faz os sofistas terem um pensamento que nós chamamos de relativistas, ok? A escola sofística do século V a.C., olha lá. Nasce a democracia em Atenas e com ela surgem os sofistas, pessoas sábias sim, que se dedicavam a ensinar.
Ensinavam a oratória, que é a arte de falar bem em público, a retórica, que é utilizar bem os seus conhecimentos bem articulados, né? Aos jovens aristocratas, ou seja, as famílias ricas que iam ingressar nas carreiras públicas. Então eles precisavam do quê? Falar bem, né? Falar em público, saber utilizar bem os seus recursos, né? Seu arcabouço teórico e principalmente persuadir, ou seja, a persuasão, a arte do convencimento. Então, o que os sofistas ensinavam? Eles eram professores itinerantes, viajantes, que vendiam seus conhecimentos, conhecimento sobre tudo. Então, era o conhecimento de filosofia, falar sobre política, sobre ética, sobre moral, sobre questionando a natureza dos deuses, por exemplo, não é mesmo? Eles cobravam caro por seus serviços. Para eles não existia normas e nem valores. O mais importante era convencer, persuadir. Então, presta atenção que eles não tinham esse comprometimento com a verdade. Bom, aqui é Atenas do século V antes de Cristo. Vocês veem aqui é o tempo dos Sócrates e dos sofistas. Aqui nós temos a Acrópolis, né, que é a cidade elevada aqui. Eu quero que vocês se atentem a esse meio aqui chamado Ágora, que é exatamente aqui tem uma foto real, as ruínas dessa ágora. Mas o que é essa ágora? É aonde se discutiam. Aqui os sofistas estavam sempre por aqui. Não só eles, mas todos aqueles para debater ideias. Aqui era o lugar onde debatia ideias. É aonde o conhecimento crescia, ideias eram questionadas e traziam novas ideias questionando as antigas e vice-versa. Aqui floresceu o conhecimento devido aos debates. Aqui é o epicentro do nascimento da política democrática. Aqui as ruínas de como era na época. A ágora. As pessoas discutiam. Os sofistas frequentavam muito esses lugares porque eles queriam evidenciar, colocar o seu cartão de visita, vamos dizer assim, fazer uma propaganda de como eles falavam bem e como eles articulavam bem as palavras e convencia. Ou seja, é uma espécie de propaganda. Então, você estava ali, via as ações dos sofistas, aí você escolhia aquele que você acreditasse ser mais adequado e pagaria a ele para dar aulas ao seu filho, para que ele também pudesse ser persuasivo, para que ele pudesse também ter oratória, tá? E retórica. Os sofistas se compunham em grupos de mestres que viajavam de cidade em cidade, realizando aparições, tá vendo? O que é realizando aparições? Não é que eles eram fantasmas não, tá, gente? Eles iam lá na Ágora, voltando lá, cadê? Eles faziam aparições nesses lugares públicos aqui, tá? Para atrair estudantes. Então os estudantes viam, falavam, eu quero falar desse jeito, eu quero ter um conhecimento vasto desse jeito, eu quero ter uma oratória desta forma, eu quero aprender essas técnicas, eu quero. Então eles tinham que pagar caro para os sofistas, e os sofistas ensinavam a eles, tá? De quem cobravam taxas para oferecer a educação. Os sofistas foram os primeiros advogados do mundo, ao cobrar de seus clientes para efetuar suas defesas, dada a sua falta de capacidade de argumentação. Ou seja, se você não consegue se defender, então você tem que pagar alguém que possa fazer isso. E os sofistas faziam, os primeiros advogados. Então os sofistas eles não foram simplesmente... por eles não ter comprometimento com conhecimento, ensinava as pessoas simplesmente a ganhar debates sem um comprometimento com a verdade. Isso não significa que eles também não contribuíram para o conhecimento, ok? Bom, sofistas, se a verdade é relativa, ó a palavra relativa aqui, e particular de cada pessoa, e não absoluta e universal, então o conhecimento reduz-se à mera opinião. Então, o que os sofistas estão dizendo aqui? Ora, não existe verdade absoluta.
Não existe uma verdade que todos podem seguir. O que existe são opiniões particulares e que mudam o tempo todo. Qual é o perigo desse pensamento relativista? Bom, se não existe uma verdade absoluta, então eu posso cometer um crime e depois alegar que eu acredito ser o certo. Se não existe um certo verdadeiro, então eu posso fazer qualquer coisa e denominar essa coisa como sendo certo. Então ninguém pode me punir. Eu posso cometer uma violência e dizer que, na minha opinião, na minha cultura, isso é certo. Olha só, é um perigo o relativismo. O relativismo ele pode dar bases para sustentar crimes, por exemplo, né? Má comportamento. Consequentemente, segundo o sofista, reconhece a relatividade da verdade, ou seja, a verdade está na opinião de cada um, e cada um tem a sua, né, dos valores morais, que mudam segundo o lugar e o tempo, ou seja, muda o tempo todo. Então, esse pensamento relativista é um perigo, tá? Aqui eu coloquei para vocês também um mapa mental aqui, ou conceitual, como vocês queiram. Então, aqui está uma forma resumida e bem simples, a origem, né? Quem eram os sofistas, suas características, mais uma vez aqui relativistas, questionava a existência dos deuses, a natureza da alma, também não acreditavam, rejeitavam questões metafísicas, ou seja, pensamento universal, tinham habilidade na argumentação e antilógica, né? Ou seja, não tinha muita lógica os seus argumentos, porém não importa. O que importa é que você saiba convencer as pessoas dos seus argumentos e que você vença uma discussão nas assembleias. Então, os sofistas muitas vezes foi considerado aqueles que prostituíam o conhecimento. Por quê? Porque primeiro vendiam caro e não eram comprometidos com a verdade. Porém, eles foram muito influentes e ajudaram a estabelecer a democracia em Atenas, tá? E também eles ajudaram também nas questões da gramática e na linguística de uma forma geral. Então, os sofistas eles também foram importantes. Tá? Então aqui eu coloquei algumas atividades, tá, para vocês realizarem como fixação. Qual é o significado do relativismo e qual é a relação com os sofistas. Explique o significado da frase o homem é a medida de todas as coisas. Isso eu acabei de explicar. De uma forma geral, quem eram os sofistas, que você vai falar de uma forma geral, quem eles eram. Porque os sofistas são mestres na oratória, né? E na persuasão. Qual que é a necessidade disso aqui? E o que isso significa, né? Oratória e persuasão, ok? Beijos, abraços, uma excelente aula e se cuidem, gente. Álcool gel, banho, sem sair na rua e sem crise.